Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro da jornada Falando de Brincar. E o Sala de Aula Organizada hoje recebe o Fernando Provetti. Ele vai falar sobre o corpo e o movimento na conquista da autonomia pelas crianças. Espero que vocês se alegrem com o encontro de hoje. É bem bacana, estou com muita expectativa boa para a nossa conversa. Vou chamá-lo. Convidar o Fernando. Convidado. Boa noite, pessoal. Oi, Fernando, como vai? Olá, boa noite, tudo bom? Eu estou ótima, você também? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom! Nossa, é uma alegria muito grande ter você aqui, né? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para falar de brincar aqui com a gente, para falar da potência das crianças, desse movimento, né? Que essa descoberta do corpo, que você como especialista da área fala tão bem, né? E aí a, a gente trouxe você para nos contar sobre esse aspecto do desenvolvimento físico, motor das crianças e o quanto o brincar faz parte desse desenvolvimento, né? Fernando, muito obrigado por você estar aqui e ter aí aceitado vir levantar conosco essa bandeira aí do brincar. Ô, querida, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer para mim falar sobre o desenvolvimento infantil, falar sobre a infância como um todo e o que essa infância é capaz de produzir na vida adulta, né? Aquilo que é ensinado na infância, em geral, é levado para a vida adulta de várias maneiras. Então, é sempre um prazer poder falar sobre esse momento da nossa vida que é tão importante. Que bacana. Fernando, é a primeira vez que você participa conosco, né? A Jornada Falando de Brincar está em seu terceiro ano consecutivo e a gente sempre prima por trazer pessoas que falem de diversos aspectos desse brincar, né? Nós estamos em plena Semana Mundial do Brincar, né? Que a Aliança pela Infância, a Unicef, congratulam esse brincar, especialmente nessa semana. Não é porque a gente acredita que precisa de uma semana para relembrar e defender, mas é que, tendo uma semana de luta, as defesas, né, diminuem, porque a gente levanta as bandeiras mais firmes, né? E aí eu agradeço muito você estar aqui e trazendo também aí os nossos convidados, nossos colegas que querem ouvir, né, sua voz. Hoje nós vamos falar o corpo e a brincadeira no desenvolvimento, né, da autonomia e da independência das crianças. Que bacana, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência primeiro, da sua formação, e aí a gente vai aí limitar nossa conversa por algumas perguntas, mas limitar no sentido só de direcionar, porque nós vamos abrir aqui para quem quiser perguntar, para quem quiser fazer algum comentário e a gente vai lendo. Tudo bem? Pode ser assim, Fernando? Claro, inclusive eu acho muito legal quando tem a participação, né, de quem está assistindo, enviando perguntas, porque eu acho que fica uma coisa mais dinâmica, menos dupla e mais grupo, né, assim, todo mundo podendo participar. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Provetti, eu sou de Belo Horizonte, sou profissional de educação física e especialista em neurociência e educação. E já faço um trabalho com crianças há 17 anos, mais ou menos, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu trabalho com criança. Antes da faculdade, eu já trabalhava ali, já aventurava na área de recreação, de acampamento, etc. Mas profissionalmente, desde 2005, eu trabalho com crianças. Há mais ou menos 10 anos. 10 anos, minha garganta não está muito boa, tá, gente? Belo Horizonte está um frio que está É, fora né? do comum, então estou até aqui com a aguinha do lado. Isso. Mas aproximadamente 10 anos eu passei a dedicar exclusivamente para o trabalho com crianças, é, como personal kids, ou seja, o professor particular de crianças, trabalhando com a parte motora, desenvolvimento motor. E há 3 anos eu abri a primeira unidade da Let's Grow, que é uma academia para bebês que eu tenho aqui em Belo Horizonte, que hoje é uma franquia e estamos já em São Paulo,
Belo Horizonte, agora vem aí uma unidade no Rio de Janeiro e o resto eu não posso contar muito ainda não. Mas é isso. Então, eu estou totalmente imerso nesse universo infantil, todos os meus trabalhos são relacionados ao universo infantil, ao desenvolvimento infantil, desde a primeiríssima infância, né? Que para mim é o momento mais importante do desenvolvimento infantil, que é quando o nosso cérebro está ali preparado para receber muito estímulo para aprendizagem de novidades, né? Então, é o momento onde a gente deve iniciar esse estímulo. Que bacana, né? Para quem não conhece, gente, Fernando Provete é mineiro, então ele traz esse sotaque bonito aí, arrastado do mineiro, né? E sendo profissional de educação física, ele criou a página aqui no Instagram que chama Coordenação Underline Motor Underline Infantil. E o trabalho dele é lindíssimo, é belíssimo. Quando eu vejo assim, as cenas do trabalho com os bebês, né? Com as crianças bem pequenas, com as crianças pequenas, é muito bacana, porque são coisas que a gente já faz na prática, né? Na educação infantil, porém você tem um trabalho muito consolidado, né, Fernando? E o que eu acho muito interessante e você, com toda essa experiência que você trouxe, né, da recreação, né, das quadras, da formação inicial sua, você consolidou num atendimento especializado, né, para essa criança, né, e aí criando a Let's Go, que é lindíssimo, um trabalho belíssimo, que eu acompanho aqui pela sua rede social. Sei que tem, não pode dar spoiler, mas tem coisa nova chegando, né? Isso é muito legal. Então, gente, vocês que não conhecem ainda o Fernando, convido vocês a acompanhá-lo pelas redes sociais. Vocês vão ver quanta coisa bacana ele mostra pra gente lá na página dele, tá bom? Então, Aí tá eu o vi o convite para pessoal você. falando, coloca aí o nosso perfil, esse é o meu perfil, e a Let's Grow, o nome é Let's Grow desse jeito, então é Academia Let's Grow, tá vendo? É... Pois é legal você falar isso, porque quando eu criei esse Instagram, foi extremamente despretensioso, né? Eu sempre tive vários colegas que me acompanhavam dando aula e pediam dicas, e eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar, isso é muito meu, né? Sim. E aí eu tava à toa de férias, não tinha nada para fazer, acordei cedo, todo mundo dormindo na casa que eu tava, e eu falei, vou criar um Instagram para dividir com outras pessoas. E aí para minha surpresa, o número cresceu muito rápido. Eu compartilhava as minhas atividades. E o que eu achei legal é que as atividades que eu postava, que teoricamente eram para professores de educação física, atenderam muito bem a diversos profissionais da área do desenvolvimento infantil como um todo. Hoje, né, você está falando do meu atendimento, hoje eu trabalho basicamente com crianças dentro do espectro do autismo e síndrome de Down. Também, é claro, tem alguns outros transtornos, síndromes, e até Sim. crianças com desenvolvimento neurotípico, ou seja, sem nenhum tipo de atraso, mas basicamente eu trabalho com essa turminha. E o meu trabalho, ou na verdade não o meu trabalho, mas as minhas ideias, as minhas sugestões, elas atendem a diversos profissionais. E é muito importante a gente sempre explicar que existe o pessoal da prevenção, vamos dizer assim, da educação, e existe o pessoal que vem com a reabilitação. Então, o desenvolvimento, ele pode e deve ser feito das duas maneiras, então a gente tem que perceber a diferença da criança que tem a necessidade terapêutica para a que não tem a necessidade terapêutica. Por que eu estou falando Sim. isso? Porque a gente vai falar hoje sobre autonomia e independência, e aí a gente está pensando em atividades do dia a dia, cotidianas, atividades de vida diária, e é muito comum haver essa confusão, né? Porque quando se pensa no desenvolvimento de atividades de vida diária, ou seja, beber um copo d'água, escovar os dentes, trocar de roupa, a gente está falando de coisas do dia a dia que todo mundo faz. Só que Sim. algumas crianças vão aprender isso de uma maneira mais natural, apenas observando e explorando, e vão ter crianças que vão ter necessidade de uma intervenção para Sim. chegar a essa autonomia ou a essa independência. Essas crianças que vão ter necessidade da intervenção, elas vão precisar de um terapeuta ocupacional para aprender tarefas que são nossas, são do ser humano, mas que essa criança possui algum atraso, possui alguma deficiência, vamos dizer assim, então não consegue por si só. Então, quando a gente pensa em atividades de vida diária, a gente está falando
de todas as pessoas do mundo, de todas as crianças que vão aprender essas atividades, através de intervenção educacional ou preventiva, ou seja, no dia a dia, na escola, na educação física, dentro de casa com a família, ou através de uma intervenção intervenção com um terapeuta, uma intervenção terapêutica. Então é muito importante deixar isso bem claro que existe essa divisão. O profissional de educação física, o pedagogo, ele vai ali no dia a dia, nas nossas, né, nas atividades, oferecer estratégias para que a criança ganhe essa autonomia e independência, que é o que a gente vai falar, mas a partir do momento em que há uma necessidade terapêutica, não é mais o nosso espaço e aí a gente não tem conhecimento para ensinar essas tarefas. Sim, isso é importante mesmo, porque enquanto professores, né, nós precisamos muito contar com o apoio, não só da família, mas nos casos de crianças que têm um atendimento especializado, com esses profissionais, né? Fazer essa parceria e esse vínculo, porque quem tem a ganhar é sempre a criança, né? Sempre Sim, é ela que ganha, né? sim. E pensando no que você falou, né? Comecei minha página muito despretensiosamente, né? E isso criou um vulto muito legal. E o que é bacana, né? Eu vejo o seu trabalho, que eu vejo o quanto você, de uma forma muito, não é despretensiosa que eu queria usar essa palavra, mas muito simples, muito Simples. direta, né? Você consegue mostrar para uma família, para uma pessoa que é leiga, que não é pedagogo, que não é profissional, né, do atendimento especializado, realizar, praticar, né? Então, assim, hoje é legal a gente ver isso, porque essa realmente é a essência da pessoa que quer inspirar o outro a fazer em prol da criança, né? Isso é muito, muito Uhum. bacana, muito legal. E aí eu vejo também, sabe, Fernando, que você tem bastante seguidores que são da educação, né? Que Sim. são professores de primeira infância, que são professores de berçário, né? A Elô, Isso. que me deu sua referência, está aqui, Minha Vida no Berçário, que ela é sua fã. Inclusive, tem muitos pais de alunos seus aqui elogiando o seu trabalho, Ah, é? né? Eu não estou Comentando conseguindo aqui, acompanhar. comentando, a Elô chegou aqui. Então, ó, várias pessoas aqui aplaudindo, ó. Inclusive, quem Professor estiver Felipe online, gente, também. clica no coraçãozinho aí várias vezes, porque isso faz com que a live suba e outras pessoas que não estão vendo que a gente está ao vivo vão receber. Então, envie o aviãozinho aí, o coraçãozinho, porque com certeza esse papo de hoje pode interessar várias pessoas que não estão Várias pessoas. sabendo que a gente está online, né? Isso aí, isso mesmo. E é Obrigada. legal, isso que você falou Tá. né, da simplicidade. Uma coisa que o pessoal puxa muito minha orelha no Instagram é que eu não costumo colocar a faixa etária. Assim, ou Ah, para sim. qual idade que é. Dependendo da atividade, eu até coloco a partir de, etc. Mas o que acontece? Eu tenho hoje 150, quase 153 mil seguidores. Então, existem profissionais, existem mães de todos os tipos ali dentro. E a gente vai ter Sim. criança de todos os tipos que serão Alcançadas com o seu felicitadas trabalho. assim, com esses brinquedos, etc., que eu ensino, essas atividades. E aí, se eu coloco essa atividade para 5 anos, às vezes eu vou limitar o potencial criativo até, porque eu proponho uma atividade como uma forma de inspiração. Quem está recebendo essa atividade vai pensar, peraí, para o meu filho, desse jeito fica legal? Será que eu posso facilitar? Será que eu posso dificultar? Dentro do meu consultório, eu tenho 15 pacientes. Eu não posso fazer a mesma atividade para os 15, cada um vai ser de um jeito. Então, eu não gosto muito de criar borda nas minhas atividades. Eu gosto de deixar ela bem ampla para cada um que é profissional saber de que maneira vai atuar. Eu sei que para quando é mãe é um pouquinho mais difícil, porque não são profissionais da área, mas eu acho que tudo vale a pena a tentativa. Né? Ah, a Sim, criança não conseguiu, tudo bem, guarda para um outro momento. Ou então vamos fazer de um jeito mais fácil. Então eu não gosto muito de ficar limitando assim, ou indicando demais a faixa etária. Né? Agora, falando sobre autonomia e independência, né? Que é o tema aqui de hoje. Através do brincar, através do próprio corpo. Primeiro, é muito importante a gente lembrar que o brincar ele tem uma característica
muito importante que se chama liberdade, né? Então, quando essa criança está dentro de um quarto com vários brinquedos, etc., e ela está ali explorando, ela está ali brincando do jeito dela, sem regras, sem estrutura, ela está brincando. A partir do momento que um profissional ou a mamãe, o papai, chegam para essa criança com uma intervenção assim, olha só, eu trouxe esse brinquedo e a gente vai brincar assim, assim, assado, a gente está colocando regras e etc., a gente está tirando essa liberdade criativa, aquilo deixa de ser uma brincadeira e passa a ser uma tarefa, passa a ser uma atividade. Então é muito importante. Muito se confunde sobre vamos brincar de. Você já tirou a ideia do brincar. Porque você está propondo. A menos que sejam duas crianças, uma conversando com a outra, as duas chegando junto. Aí é diferente. Mas quando a gente pensa numa atividade para a criança, essa atividade ela precisa ser lúdica, ela precisa ser divertida. E isso tudo é muito próximo da brincadeira. Então isso se confunde. Né? Então a gente está falando aqui de usar a brincadeira e o corpo para o desenvolvimento da autonomia, mas aí a gente está falando de usar das atividades para esse desenvolvimento. E, claro, também a brincadeira, que é livre da criança, também vai proporcionar, porque vai gerar experimentação para essa criança. Né? Muito legal isso que você falou, Fernando. A gente tem defendido aqui em todas as lives dessa jornada, né, das demais também, que tem muitas pessoas que elas, quando falam a palavra brincar, né, coloca nessa palavra o peso de algo sem muito valor, né? Ah, você está brincando. Olha só nos trejeitos de nós adultos falarmos, a gente já diz, né, que é alguma coisa de menor valor ou de menor importância, vou dizer Sim. assim. E a gente que é da área, a gente que estuda, entende isso, né? Como você falou, a primeiríssima infância é o principal momento dessa aprendizagem, dessa consolidação de todos esses, esse despertar para o mundo, né? Que esse bebê tem, né? Por isso que tem lá os 1000 dias, o quanto eles são importantes, né? Para essa conexão neural, essa exploração do mundo, conhecimento do mundo, e o quanto a gente precisa mostrar o outro lado. Peraí, calma. Brincar é importante porque o brincar é a linguagem da criança. É por meio do brincar que ela aprende sobre o mundo, sobre ela mesma, né, sobre o outro, interage e vai adquirindo independência e autonomia, como você falou. E nesse aspecto, nós temos o brincar livre, que é o genuíno da criança, que é onde ela se organiza e tem o brincar, né, nas brincadeiras dirigidas com os objetivos específicos, né, que nós carregamos com ele. Ó, nós queremos desenvolver esse aspecto. Então, tem essas propostas, não é? Como que é isso aí na sua área, na sua experiência? Como que é isso? Pois é, primeiro a gente tem que entender o que é essa autonomia e essa independência que a gente está falando ali, que, né, através do brincar. O que é autonomia? Então, pelo significado da palavra, autonomia capacidade de governar-se pelos próprios meios. Quais são os próprios meios? É o corpo, a linguagem, a cognição. Então, a gente tem que ter a capacidade de governar, de nos governarmos pelos nossos próprios meios. Isso é Sim, ter autonomia. E quando a gente pensa em independência, o que é independência? A independência é gozar dessa autonomia. Ou seja, para você ter independência, você tem que ter autonomia. E aí, lembrando que essa autonomia pode ser, quando a gente está pensando aí no desenvolvimento, não necessariamente do motor, também da cognição, também da linguagem, tudo isso gera autonomia, tudo isso vai gerar depois independência, né? Mas o primeiro passo é a criança se identificar como um ser. Porque quando a gente não nasce sabendo o que nós somos, né? sim. Tanto que eu acho muito legal que as mães falam assim, meu bebê ama se ver no espelho. Mas na grande maioria dos casos, pela idade que eu escuto, esse bebê tá olhando o espelho e nem entende ainda que do outro lado é um reflexo.
Ele Sim, entende exato. que ali é qualquer coisa. Numa próxima etapa, ele vai começar a reconhecer o seu par. Então, ele vai olhar no espelho e vai identificar um par ali, ou seja, uma outra criança. Por fim, numa outra idade, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas já é depois de 1 ano e meio, é que essa Sim, criança vai olhar para o espelho e vai saber que é ela que está do outro lado. Então, neste momento, essa criança está começando a se reconhecer, ela se identificar como um ser. Né? Tanto que tem primeiro aquele período de separação onde a criança entende que ela e a mamãe já não são a mesma pessoa. uma criança. Então, tudo isso é extremamente importante para a independência, para a autonomia. Primeiro, a gente se reconhecer. Beleza, uma vez que a criança se reconhece, e não necessariamente precisa disso como estaca zero, mas está tudo acontecendo ali, a criança ela precisa conhecer o que é o seu corpo. Ela precisa começar a explorar o seu corpo, né? E começar a entender do que esse corpo é capaz dentro de um espaço, né? Então, esse corpo, ele sobe o braço, a mão se movimenta, ela consegue agachar, ela consegue rolar, ela consegue levar o pezinho para cima. Olha quantas possibilidades esse corpo possui. E ainda junta com os marcos motores, marcos posturais que essa criança vai ganhando ali liberdade através do rolar, depois sentar, depois rastejar, depois engatinhar e por aí vai. Isso tudo vai dando para a criança possibilidades, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, essa criança vai ficando mais velha, ela vai conseguindo entender melhor ainda esse corpo, ela já vai ter um corpo mais consciente e ela vai começar a ganhar mais independência, mais autonomia através da caminhada. Ela já consegue se deslocar ou andando ou engateando sozinha. Ela ganha o mundo ali. Ali a gente já está falando de independência, né? Só que, para além do andar, além de descobrir o mundo e saber se deslocar, o nosso dia ele é feito de diversas tarefas. Ó, se eu estiver falando demais, você pode me interromper, tá? Se quiser falar alguma coisa, porque eu saio Não, falando, não paro. eu estou bebendo do que você está falando, assim, com muito sabor. Pode continuar falando que eu tenho certeza que aqui tem muita gente anotando tudo. Oh, que bom, anotem aí, pessoal. E aí, da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, a gente tem diversas tarefas de vida diária. O que que é? Ah, eu acordei. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escovar os dentes, você vai tomar seu café, você vai vestir a sua roupa para o trabalho, o seu uniforme para a escola. Depois disso, você vai para a escola, lá você vai ter diversas tarefas, depois você volta, você toma banho, aquele tanto de coisa que a gente já sabe que a gente faz. Só Sim, que a criança não nasce sabendo fazer isso, né? A gente tem ali os 1.000 dias que você falou, os primeiros 2 anos é o período de maior sinaptogênese, ou seja, é o período em que o nosso cérebro faz o maior número de formações de novas sinapses, de redes neuronais. Então, é um período extremamente importante de estímulo, bastante estímulo. Essa criança tem que brincar, essa criança tem que ir para natação, essa criança tem que ir para Let's Grow, essa criança tem que ir para aula de música, ela tem que ir para pracinha, ela precisa ir para piscina, para o clube. tá no Essa chão, criança, essa criança né? precisa Brincar viver. na areia, brincar com a natureza, né? E isso, muito estímulo sensorial, muita textura, porque quando a gente é um bebê até 2 anos de idade, a gente não sabe identificar liso do áspero, do frio, do quente, do som alto, do som baixo. A gente só vai começar a entender isso através da exploração, né? E aí, quando essa criança se depara com essas tarefas do dia a dia, ela precisa começar a fazer isso sozinha. Não é esse o objetivo de toda mamãe e todo papai? Ensinar essa criança a escovar os dentes sozinho. Lembrando que a gente está falando, teoricamente, de crianças neurotípicas que vão aprender isso no dia a dia. Só que antes dessa criança conseguir pegar, vou ter uma régua aqui, pegar essa escova de dente, fazer esse movimento que parece simples, mas ele está num plano diferente aqui, está num plano vertical, ela está se olhando no espelho, será que é fácil para ela entender essa movimentação enquanto ela está se vendo no espelho? E mais ainda, pegar a pasta de dente e passar num pedacinho desse tamanho de escova, num movimento bilateral, onde ela tem que ter controle de um lado,
o controle do outro, e é muito mais fácil você fazer um movimento bilateral onde está fazendo igual, do que quando Sim. uma mão tem que apertar, a outra tem que segurar, eu tenho que ter controle de força para não explodir a parte de dentro. Olha quantas informações, olha quantas Coisa. coisas essa criança precisa pensar para fazer aquilo. E pensar Sim. cansa. Pensar gasta muita energia. O nosso cérebro detesta gastar energia. Tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele vai fazer. Então, a gente precisa oferecer situações para que essa criança desenvolva o que está por trás dessas tarefas de vida diária. Então, quando o pedagogo, o professor de educação física, ou seja, quem trabalha com a educação, vem com brincadeiras que eu posto muito, mas coisas, sei lá, eu tenho essa aqui que está postado, né? Esse material que eu fiz, que é tipo aquele jogo cilado, um quebra-cabeça, tá vendo? Ó, todo feito de Sim. papelão e tinta. Quando essa criança está se divertindo, eu nem vou falar a palavra brincando, mas ela está aqui fazendo uma atividade, se divertindo, explorando um material desse, ela está começando a ter noção de espaço, ela está movimentando esse bracinho, ela está experimentando, tenta colocar aqui, não cabe, vem para cá, mudança de estratégia, vai girando, ó, esse aqui não coube assim, então eu vou virar assim, vou virar assim. Olha como é que esse movimento de virar para um lado para o outro, não lembra um pouco, sei lá, o movimento de escovação? A gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando a dissociação de punho dessa criança. Quando a gente pega uma bola e essa criança vai jogar essa bola, a gente está fazendo desassociação de ombro com essa criança. E essa mesma desassociação de ombros usada para fazer um lançamento de bola vai ser usado para pentear um cabelo, para tirar uma camisa. Então a gente Sim. trabalha o corpo dessa criança. Quando a gente coloca a criança para explorar texturas, quando a gente coloca a criança para fazer rabiscos, quando a gente coloca essa criança para pegar bolinhas e colocar dentro de garrafinha, brincar com palitinho, a gente está preparando o corpo dessa criança para atividades de vida diária que ela vai aprender naturalmente através da exploração dentro de casa, Sim. né? E isso, Fernando, o que você está falando é muito importante para quem está aqui, né, nos acompanhando. Quem já é da área, sabe bem o que eu vou falar, vai confirmar, né? Mas muitos pais, eles têm muita ansiedade para que a criança aprenda a escrever logo. Uhum. Fez 3 anos, que já escreve seu nome. Tem 4, 5 anos, já é para escrever letra manuscrita. E tem uma série de habilidades que vem antes disso, né? Uma Uhum. série de possibilidades dessa exploração motora que precisam vir antes disso, né? A Ana Aparecida está falando assim, ó, é notório quando a criança quer segurar mais de uma coisa. Às vezes, quando ela pega uma coisa, solta a outra. Então, essas habilidades parecem coisas muito simples. Eu Ela costumo ainda não dizer nas consegue ter atenção compartilhada de dois lados, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim, e não é, como você falou, não é uma tarefa fácil, né? Eu costumo dizer muito para as professoras, né, onde eu dou formação, enfim, que a gente precisa a todo momento pensar que esse bebê tem apenas 1 ano de vida. Essa criança tem apenas 3. Quantas coisas ela ainda não viveu, que a gente acha que é pequeno, miúdo, supérfluo, mas não é. Aquilo para ela é uma aprendizagem tão potente, né? E que exige nosso cuidado, nosso acolhimento, né? Ter a paciência para ensiná-la, né? Ajudá-la a incentivar a novas descobertas, né? Uhum. E isso a gente precisa sempre lembrar, né? Dessa criança que é potente, que a gente acredita nela, mas que a gente também tem que estar por trás dando esse apoio, segurança, né, para que Sim. ela confie nela própria, né, e assim ela vá, como você falou, né, ela vai conquistando esse conhecimento do próprio corpo, o que ele é capaz, né, começando lá pelos bebês, quando descobrem as suas mãos, né, o corpo é o primeiro brinquedo desse bebê. Então, é preciso a gente deixar essa criança correr, geralmente está correndo, né, o Eduardo falou, outro dia na live de sexta-feira. A mãe deixa a criança correr no parque e fala, não corre, meu filho. Então, assim, deixa correr.
né? E A gente tem fala, muita regra, né? aí a gente te ajuda, né? A gente cria muita regra em cima dessa criança. E assim, tem o que é muito importante. São duas coisas que eu acho extremamente importante que os pais e etc. saibam. A primeira é que existem marcos, né? Cada marco, por qualquer que seja, marco motor, marco postural, marco social, marco de linguagem, todos eles têm um momento certo. Tá? Quando a gente fala de certo, é dentro daquela janela, de tanto a tantos meses, essa criança tem que conseguir fazer isso. E aí, o que é errado? Tentar adiantar e deixar atrasar. Então, o importante é que esse marco ali, em geral, a maioria deles, sejam alcançados dentro do tempo esperado. E além disso, lembrar que a criança, a gente também, mas a criança ela aprende através da imitação. E Isso. normalmente a imitação dos seus pares. Então, Uhum. é muito importante que exista a convivência com outras crianças, que exista aquele momento em que a criança vai para o parquinho e brinca de maneira livre com outra criança, porque ela vai observar essa criança subir em cima de um banco e ela vai tentar subir em cima do banco também. Muito provavelmente ela vai tentar, ela não vai ficar assistindo, ela não vai. Se a criança fez, aquilo não é algo que oferece perigo, ela também vai tentar. Mas é o que você falou: desce daí, não sobe aí, para de correr. A gente fica podando essas crianças de explorar. Né? É uma coisa que eu sempre brinco. Em cima de uma mesa tem um copo de plástico. Uma criança vai tentar bater a mão nesse copo de plástico com água. Esse copo vai cair. Isso vai criar nessa criança uma experiência. Se eu pegar, cai e me molha. Que ela vai fazer isso de novo? Não vai. Mas o que acontece? Antes dessa criança chegar e pegar, um adulto já foi lá e tirou o copo dali. Sim. Então a gente acaba muitas vezes podando as experiências da criança, sendo que são essas experiências que vão fazer com que essa criança conheça o próprio corpo, descubra o que dói e o que não dói, sabe? A criança precisa cair, gente. Cair é extremamente importante. Cair é importante para a segurança dessa criança. É claro que Uhum. o ideal é que essa criança caia na primeira infância, ali, quando ela está aprendendo a andar e tal. E normalmente nós iremos oferecer um ambiente seguro para essa queda. A criança que não cai nessa fase, ela vai cair depois de uma altura mais alta, porque ela já está maior, a queda vai ser maior. E outra, ela não vai aprender a se defender da queda. Exatamente. Vai ser aquela É. criança estabanada, que cai à toa. Não é que cai à toa. Ela não teve a oportunidade de cair quando era para ela cair. Né? E, Então a gente tem que dar liberdade para essas crianças explorar, se machucar. E quando eu falo se machucar, não estou falando, né, de um ferimento, mas é cair, bater, esbarrar, trombar uma criança com a outra. Tudo isso é importante. A gente tem que estar uhum. ali por perto, mas tem que deixar essa criança viver o próprio corpo. Viver o próprio Tem corpo é maravilhoso. verdade, Fernando. Tem um ditado que fala assim: proteger demais desprotege, né? E nós, adultos, a gente tende a antecipar as coisas. Sim. Antecipar, tentando proteger, nossa, não vai dar certo, né? Então, eu vou lá, já entrego para a criança, né? Ela está tentando fazer assim, né, para pegar o copo com água. O que eu faço é, ao invés de favorecer, né, facilitar, eu já pego e já dou na mão dela. Então, a tentativa da criança diminui a cada vez que eu vou e ofereço para ela algo que ela já é capaz de fazer, né? Deixa eu te Montessori diz interromper. muito isso, né? Sim, Deixa eu te interromper. Você falou uma coisa que é tão interessante, porque você falou assim, a gente tem o hábito de antecipar. Mas se por um lado o antecipar é ruim, por outro lado a previsibilidade é maravilhosa. hum, sim, Especialmente se temos uma criança, por exemplo, dentro do espectro do autismo, onde a gente sim, não vai ficar gerando situações novas que pode descontrolar essa criança, desorganizar essa criança. A gente vai oferecer atividades organizadas, etc. Mas a gente dá previsibilidade para essa criança. Por exemplo, olha, se você subir, você vai cair. Se ela subir e cair, pronto. Ela vai ela já entender. está.
sabe? Então, assim, a Exatamente. previsibilidade é extremamente importante. A criança, Sim, ela precisa desse aviso prévio, vamos dizer assim. Isso sim. ajuda muito a criança a compreender, porque a gente tem que lembrar que essa criança, muitas vezes, ela nem sabe o significado de cair. Aí você fala, cuidado que você vai cair, mas essa criança não sabe o que significa cair. Sim. Então a gente tem Pode, que, né, dar uma previsibilidade. Olha, se você pode bater subir, o joelho. você pode ficar dodói, porque você pode bater o seu rostinho no chão, parará, parará. Sabe? Eu acho que é entender mesmo cada fase, o que tem que ser feito para cada fase. E o que você falou a respeito da previsibilidade, que para nós, né, educadores, é muito presente, porque a gente concebe, veja se eu estou indo para o caminho que você também concorda. A gente concebe que essa previsibilidade dá segurança para a criança. Crianças, olha, hoje nós vamos ter isso na nossa aula, né? Vai ser um dia que nós vamos resolver assim, 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 assado. Hoje na merenda nós vamos ter tal e tal, tal coisa. Então, essa expectativa do que vem, o que vem, o que vem, o que vem, a criança nunca sabe, vai causando uma angústia, né? De ter sempre uma novidade daquilo que ela ainda não sabe o que é. E isso, né, quando a gente é capaz de prever algumas situações possíveis, a gente vai dando essa condição, né, dessa calma. A criança já sabe o que vai fazer. Tanto que na sala de aula, o que a gente faz é escrever lá a rotina do dia. Crianças, olha, hoje nós pretendemos fazer isso, aquilo. Tudo bem? A gente vai colocar aqui um tempo de brincadeira. Vocês podem escolher as brincadeiras que vocês querem. Enfim, a professora, o educador vai ali ajudando essa criança a ter o pé no chão. Ó, nós vamos por esse caminho, né? Tudo No sentido, parte, eu concordo demais com você, tudo parte do menor para o maior, sabe? Quando a gente pensa nessa rotina, e nessa previsibilidade, assim como eu dei o exemplo da pasta de dente, que essa criança tem que ter controle do próprio corpo, noção do espaço, existem outros elementos psicomotores que a criança também não nasce sabendo, entre sim, eles motricidade fina, etc. Mas, por exemplo, a noção temporal, noção de tempo. A criança ela não tem a mesma noção de tempo que a gente, né? E quando eu estou falando de tempo, pode ser tempo de ação, então pegar uma bola no tempo correto, ou fases do tempo, fases do dia. É, a primeira parte da aula, depois vem o intervalo, o recreio, depois vem a outra parte da isso, aula. E aí você fala, primeiro essa atividade, depois essa atividade, depois a gente vai para o recreio, depois a gente volta. Ali a gente está criando essa criança uma noção de tempo, noção temporal. Porque o tempo da criança ele também é diferente do nosso. Quando a gente vai ver isso, uma criança, o tempo de concentração dela varia em torno de 30 minutos. O nosso, não. Eu não posso nem falar o meu, porque eu tenho TDAH. Mas, em geral, de um adulto, o adulto consegue ficar mais tempo fazendo uma mesma tarefa. A criança, não. Então, a noção de sim, tempo é diferente, assim como a noção de espaço. A Let's Grow, que é a minha academia para bebê, propositalmente tem aulas com duração de no máximo 40 minutos, até porque tem mais crianças, não é uma só. E ela é desse tamanho aqui, ó. É uma academia sim. pequenininha. E por que eu decidi fazer uma academia pequena? Porque eu voltei na escola que eu estudei, no pré, na minha primeira infância, para ver como era a escola. Quando eu cheguei lá, a escola era um cubículo, desse tamanhico. Mas Olha só, quando eu estudei lá, ela era enorme. Então a noção de enorme, espaço também é é, diferente. e Então, por gostoso. exemplo, a dica que eu sempre dou quando os pais me perguntam sobre indicação de escola, eu sempre falo, procura a escola de bairro, da sua rua, aquelas escolas menores, onde a criança vai se sentir pertencente, do que uma escola gigante, onde ela vai ser mais uma, onde ela vai ficar perdida. Assim, né? Não estou nem falando bem de uma nem da outra, mas dentro do que eu Sim, acredito, é importante ser um lugar onde a criança não vai se perder ali dentro, no sentido de que lugar gigante, é, e que ela vai ser respeitada enquanto indivíduo, porque ela é única, ela é importante ali dentro. Né? sim, Então aí, assim, eu acabei mudando o assunto, mas tudo tem que ser do micro para o macro. Então a gente vai entendendo essas previsibilidades, essas coisinhas pequenininhas, para que num outro momento essa criança consiga entender o tempo. Né? E isso sim. vai dar para ela autonomia também, vai dar para ela independência.
E segurança, né, Fernando? E essa Sim, segurança também, né? sobretudo E segurança. a Leilane está falando aqui, ó, incentivar e diminuir o tempo ocioso no ambiente escolar, uma vez que a fuga da demanda é comum nas crianças atípicas. E a Sheilana colocou assim, que aula fantástica. Em se falando de criança atípica, quanto mais cedo entendermos esse processo tão importante, mais fácil a criança entende todo esse processo de aprendizado. Estou amando. E aí tem aqui embaixo a Gláucia, ela escreveu uma coisa muito bacana também. A Gláucia sempre está aqui participando conosco. Deixa eu localizar aqui a fala da Gláucia. Eita. Enquanto você localiza, gente, quem quiser acompanhe meu trabalho, porque aqui eu estou falando de uma teoria, mas o meu Instagram, ele é repleto de dicas de atividades Sim, para vocês fazerem em casa. Tudo nessa exato. pegada artesanal, de papelão, tá? Então, não É deixem de isso mesmo, acompanhar gente. para É, aprender não muita tem, coisa legal. não tem teoria lá, ele explica fazendo, né? Isso que é É, legal, né? eu detesto teoria, eu detesto falar com linguagem difícil. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma linguagem fácil, uma coisa de E mineiro, é né? isso que é bom, né? É E quase é um isso que é bom. bate-papo. A Isabel colocou assim, ó, Fernando, os pais não entendem quando a criança machuca na escola. Acha que não cuidamos direito. Isso é complicado, né? Deixa eu achar aqui o da Glaucia, que ainda não achei, Deixa eu falar mas uma coisa em relação a esse pode falar. comentário, não especificamente, claro, dessa pessoa, até porque eu não sei quem é. Sabe o que eu acho que falta muito? Conhecimento da nossa parte de saber explicar isso para os pais. Sabe por De que quê? forma? Porque essa mãe que está recebendo uma mensagem assim, seu filho bateu e cortou a sobrancelha. Essa mãe é uma engenheira que trabalha num outro contexto, é o primeiro filho dela, ela não teve irmão mais novo, ela não tem obrigação nenhuma de saber sobre isso. A obrigação de saber e de passar é do profissional, é do professor Exatamente. do filho dela, ou caso seja, né, um outro caso, do De tudo, terapeuta, do coordenador. pediatra. Uhum. Somos nós que temos esse conhecimento. Como é que eu vou falar, olha, mamãe, não, aqui na escola, no recreio, a gente deixa livre. É para eles brincarem, é para eles ganharem autonomia. Lá na Let's Grow, a gente tem um momento da aula que é livre. E eu sempre peço para os pais nesse momento, pessoal, vamos tentar não interferir. Deixa a criança brincar do jeito que ela quiser. Se ela estiver fazendo uma atividade que parece boba, ficar aqui, ó, olhando, fazendo isso aqui, é o que ela está querendo fazer naquele momento. A gente não precisa estimular o tempo inteiro. Sim, é isso mesmo, né? E o que você falou é bacana mesmo. Para quando a gente começa a entender, eu lembro que uma turma de crianças minhas, como você falou, elas não sabiam cair, elas se machucavam muito, machucavam tanto, assim, mas quedas bobas, sabe? Andando, daqui a pouco, pum. E aí eu falei, gente, até cair a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar a criança que ela pode usar as mãos para apoiar, né? E aí ensinando as mães, olha, mães, isso é possível. A gente pode ajudar essa criança a se organizar esse corpo para machucar menos. Não que ela não vá machucar, mas para machucar menos. É para ela se apoiar na mão, para se ela ver que ela vai bater o rosto, ela tentar virar, mas são coisas que a gente consegue ensinar, E você sabe o né? que é legal? É que quando a gente pensa nisso que você está falando, é, como que ensina uma criança a cair? Né? Muita gente deve estar pensando nisso. Porque, na verdade, você não ensina uma criança a cair. Você não fala assim, é, caia, pum. Não é bem assim. A gente, né, existem estratégias para a criança aprender a cair. Então a gente vai brincar com essa criança de rolar para um lado, rolar para o outro, de fazer carrinho de mão. E esse carrinho de mão, ela tá ali com a mão próxima do chão, na hora que ela for cair, ela vai acabar caindo perto da mão. A gente vai brincar de sair correndo. Você lembra que antigamente a gente brincava com balão na barriga? Vai correndo e bate o balão na barriga? Ali é que a Sim, gente está aprendendo que na hora que você vai trombar com uma pessoa, você joga a sua cabeça para trás. Só isso, que viu? quando essa criança está vindo trombar com outra propositalmente com o balão, ela já está vindo preparada para se proteger. Ela não está Sim, indo no susto. Ela já vai preparada, ela já vai assim. Isso ela está aprendendo que quando ela trombar com a pessoa, ela tem que fazer isso. E é isso. sobre isso que eu estava falando mais cedo, quando a gente pega uma brincadeira de
sei lá, de jogar uma coisa para cima. A gente está criando possibilidades, experiências para quando chegar a vida real, para quando chegar o momento que aconteceu ou que precisa ser feito, ela vai Esse conseguir. tem reação, né? A Esse gente não poder precisa. A gente não precisa pegar essa criança e falar, o cadarço é feito assim, bravo. A gente dá experiência para essa criança brincar com barbante, enrola um palitinho para um lado, enrola para o outro, passa dentro do furinho que faz uma alinhava. A gente vai fazendo essa mão ficar preparada para esse movimento e naturalmente ela vai entender como é que depois se amarra um cadarço. Sim, mas se ela nunca tiver nenhum material maleável desse jeito, como um fio, um barbante, e ela for direto no seu cadarço, ela pode ter mais dificuldade. Então a gente favorece com outros tipos de brincadeiras com elementos diversos, né, Fernando? Sim. Né? E uma coisa muito bacana que eu vejo no seu Instagram e que é uma coisa que eu gosto demais, demais mesmo, defendo muito, é a brincadeira com material não estruturado, né? Que a gente chama de objetos potentes, né? E é legal a gente mostrar, né, para as famílias qual a potência desses materiais, o que é que eles trazem, né, de tão relevante que as crianças fazem tantas descobertas com esses potes plásticos, com tampa, sem tampa, caixa de papelão, bandeja de ovo, pedaço de isopor, retalho de tecido, retalho de barbante, de fitas. Quantas Sabe, coisas eles exploram, não é, Fernando? sim, sabe o que que esse brinquedo, sabe o que que esse aqui, ó, ó, sabe o que que essa caixa tem que um brinquedo estruturado não tem? Regra. É isso. Essa caixa, quando a criança vê um brinquedo caríssimo da Fisher Price, que ele só tem uma única função, que é apertar o botão, rodar esse negocinho aqui, encaixar o trequinho, aquilo ali vem pronto. A criança não precisa Sim, pensar, a não criança tá não nada. precisa explorar. Quando você entrega essa caixa para a criança, e normalmente com cores neutras, colher de pau, cores, os brinquedos heurísticos, essas coisas, a criança vai olhar para isso aqui e vai falar: o que que é isso? Peraí, o que que é isso aqui? Ó, olha ela explorando a mãozinha, da mesma Sim, maneira que ela colocaria um boneco. Olha aqui, ó, olha ela explorando. Ó, o que que isso faz? Olha quanta coisa ela vai explorar. Pode até ser que dure pouco. Que ela veja um pouquinho, paranana. Pode ser uma outra criança que vai querer brincar de colocar bolinhas aqui dentro e tirar essa bolinha. Enfim, ela está colocando o cérebro dela para pensar. Ela está tendo sim. que criar. E o nosso corpo gosta disso, né? E aí, olha só, tá até aqui na frente, eu vou pegar. Tem essa caixa que eu mostrei vazia, limpa, né? Vamos dizer assim. Mas tem essa caixinha que também é uma caixa com o, como é que é o nome disso? A tampinha lá Do lenço do, umedecido. do lenço Lenço umedecido. umedecido. Não deixa de ser uma caixa, né? A criança ela vai poder abrir, fechar, explorar. Só que aqui, ó, ela vai abrir e cada tampinha dessa tem um buraco diferente, olha. Ó, Ai, aqui que ela vai delícia. colocar botões, aqui ela vai colocar rolha, aqui ela vai colocar tampinha de refrigerante, ó. Dá até Uhum. tem um aqui. Ela vai passar a tampinha de refrigerante. Aqui ela vai passar, ou passaria, né? Depois eu colo, um cotonete. Enfim, aí, para criança mais nova, você vai entregar a caixa só para ela abrir e fechar. Para criança um Sim, pouco mais velha, você já vai começar a entregar os materiais para ela colocar. Enfim, existem tantas possibilidades. Um negocinho sim. desse aqui te dá tantas oportunidades de trabalho, de, sabe, vamos procurar o alfabeto, cadê a letra F? Não está aqui, cadê a letra F? Vamos procurar, vamos brincar Foto do de bebê, né? A foto do bebê que ele abre, achou a mamãe, o próprio né? bebê, a família, e aí é cada etapa. Então, dependendo da idade da criança, você vai colocar só a foto dele. Dependendo da Sim, idade, vamos identificar mamãe, papai, vovó, vovô. Aí, dependendo da idade, vamos identificar as frutas. Que fruta é essa? Para os mais novinhos de tudo, 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 atrás de cada uma tampinha dessa, você coloca uma textura. Então, aqui você coloca, sei isso, lá, uma graminha sintética, na outra você cola um algodão, um lixa. bombril. Cada tampinha que ele passar, ele vai sentir uma textura diferente. E que Uhum. a parte sensorial, eu vi alguém falando alguma coisa de planejamento motor, que eu não consegui ler o que foi,
o nosso cérebro, ele recebe uma informação, ele vê o que é aquela informação e ele produz um planejamento. Ele vai ter um planejamento motor e vai produzir uma resposta. Sim, Só que para o cérebro receber essa informação, por exemplo, tá quente, eu preciso tirar minha mão, essa criança precisa identificar o que é quente. Esse negócio é pontudo, ele espeta. Mas cadê? O que é pontudo? Ela brinca com coisas pontudinhas para ela começar a entender? Então a gente vai ofertar para ela um repertório que vai ser fundamental para o planejamento motor dela depois. exatamente, um repertório seguro, né? Porque a gente não vai oferecer um pontudo que cause um acidente, mas que ela consiga entender aquela textura, né? E aí ela vai conseguindo, como você falou, um repertório de experiência, de ideias por meio da exploração das próprias sensações, né? Sim, Aqui, e é importante lembrar, o nosso cérebro ele é dividido em várias partes, mas a gente tem uma partezinha aqui, ó, no meio, que é o córtex motor, que está do ladinho do córtex sensorial. Então a informação ele chega para o córtex sensorial ali, vai ser planejado, etc. E a resposta vai vir do córtex motor, que está do ladinho. São gêmeos ali, ó, eles são parecidíssimos, tá um do ladinho do outro. Então é muito importante esse estímulo sensorial para o desenvolvimento do corpo, esse corpo desenvolvido que vai virar um corpo com autonomia, e esse corpo com autonomia que vai ser independente. e é por isso que os elementos da natureza são tão importantes, né, Fernando? Sim, Deixar essa criança realmente pôr o pé na grama, explorar. pôr o pé no chão, brincar com flores, com folhas, né? É lógico, com o olhar, né, cuidadoso do adulto, para que né, a criança bem pequena, né, os bebês, não levem isso na boca, né, prevendo essa segurança, mas pensando também que ela precisa entender que ali tem outras texturas, outras temperaturas, que no brinquedo pronto não vai ter, né? Vai ser E, sempre a mesma temperatura, mesma textura e tudo mais, e né? levar Eu para a vou boca, gente, é muito importante, tá? A sim, criança ela leva na boca porque, por ser a região da amamentação, ela tá com muito mais, tá funcionando muito melhor a linguinha ali, os nervos da língua estão funcionando muito melhor do que a do tato. Então, quando ela pega um negócio e ela leva para a boca, ela não leva para engolir, ela leva para lamber. Tanto que, em geral, ela faz assim, a língua sai antes dela vai chegar com entender. o objeto. Ela quer lamber. Desde que seja algo que não ofereça risco ou que tenha qual é a palavra? Supervisão, deixa colocar na boca. Deixa esse pé se sujar. Deixa esse Sim, bebê no chão. Tira o bebê do seu isso. colo. Deixa ele pro chão. Esfriou um pouquinho. Gente, para de cobrir a criança inteira. Essa criança precisa sentir o mundo. Como que essa criança vai rastejar se essa criança mal toca o solo? E na hora que ela Sim, encosta no solo, ela está toda coberta num piso pouco escorregadio, super macio. A criança precisa ter contato com o solo duro, descalça, lamber o chão. Sabe? Essa criança precisa viver, senão isso. ela vai ser uma criança cheia de atrasos motores. E aí vai ter que começar a terapia disso, terapia daquilo, estimulação disso, estimulação daquilo, por uma coisa que é tão simples. É verdade. Eu vou ler aqui a mensagem da Fran. Passou lá a mensagem da Gláucia, né? Falando, né, Sim, da natureza humana é cair, levantar e seguir, né? E a Fran fala assim, ó. Essa falta de habilidade de cair e excesso de tombos seria também um reflexo da aceleração do desenvolvimento motor? Como, no caso, colocar a criança sentada quando seu corpo ainda não tem condição? sim. Sim, por quê? O que significa a gente seguindo etapa? O nosso corpo ele se desenvolve numa sequência lógica. Né? A gente primeiro tem a estabilização de cervical, então o bebezinho começa a levantar a cabeça, depois ele vai aqui pro rolar, sentar, depois engatinhar, que aí já começa a usar os pezinhos, rastejo, engatinhar usando os pezinhos, depois ela fica em pé, tendo que fortalecer a perna, e por fim ela anda sozinha. Vocês perceberam que é de cima para baixo? É céfalo caudal. Ele é próximo distal. E aí, o que significa isso? Significa que
Quando a gente é muito novo, primeiro a gente vai mielinizar as células, os neurônios dessa região. O que é mielinizar? Curto modo, assim, é pegar o nosso neurônio e encher ele de cápsulazinhas de gordura que vai fazer com que a nossa sinapse, nossa transmissão de informação seja mais rápida. Sim. Quando a gente pega uma criança que ainda não está com a perninha mielinizada e a gente quer pôr ela em pé, a gente está acelerando um processo. A perna dela não está preparada para estar em pé, mas a mamãe quer essa criança em pé. Olha que linda, ela já está andando, mas não é tão legal. E aí, essa criança, ela foi, ela foi estimulada antes da hora, ela não tem a mielinização necessária, o tônus também não vai estar legal, porque essa criança, ela não teve fortalecimento de rastejo, ela não empurrou o corpinho com a perna, com que força que ela vai ficar em pé? Ela vai ter tônus baixo ali naquela região e por aí vai, né? Sim, é isso mesmo. E a gente vai conseguindo mostrar para as famílias também que isso acontece, eu volto lá naquela ideia, né, da antecipação da alfabetização, né? E eu me lembro Mesma coisa. né, a mesma coisa, eu lembro no ano da pandemia, né, as mães muito preocupadas, meu Deus, minha filha vai perder, vai estar perdendo de aprender porque a escola está fechada, enfim. E eu lembro uma criança que, quando a gente começou as aulas remoto, voltou ao contato remoto com as famílias, a mãe, muito preocupada, começou a dar para a criança uma série de coisas para fazer no caderno, mas a criança ainda não tinha 3 anos, ou tinha acabado de fazer. Não tinha E nem aí, o que garatudo ainda, né? acontece? Exato. O que acontece? A mãe muito orgulhosa, porque a criança estava conseguindo escrever as letras do nome, mas a criança me mostrava nas fotos, ela não estava feliz, ela estava com aquele arzinho cansado, porque eu tinha escrito uma letra, uma folha inteira. E é o que é preciso, né, contar para essa mãe. Isso tudo que você está falando aqui, tem um momento certo para cada coisa, né? Aquele tônus Sim. muscular não está pronto, aquela mielina ainda não está pronta, equilibrada. E daí precisou, de certa forma, eu cultivando nessas mães, né, uma fala do que é que vinha antes dessa escrita. E por que é que essa escrita era muito adiantada para aquela criança que ainda não tinha nem esse nervo motor ainda, né, da mão estabelecido. Ainda de anos ainda para frente para isso acontecer. Mas que era muito mais importante essa criança brincar muito, desenhar muito, para depois tentar escrever, né, Fernando? E aí, A gente você fica acabou muito de falar. preocupado, a gente fica muito preocupado com esse movimento de pinça, mas antes desse movimento de pinça, a gente tem que ter este movimento também. Não adianta ficar lá insistindo um monte de brincadeira de pinça fina com a criança, se a gente não fizer a brincadeira de amassar, de cavar, de rasgar, a gente não fizer outras, né, oposições assim, ó, de vários dedos. Esse aqui, ó, ninguém escreve assim, gente. Ele é importante? Ele é importante, mas ele não é determinante. E uma coisa que você falou aí sobre a mãe queria apressar. Infelizmente, quem trouxe essa pressão da alfabetização para as famílias foi a própria escola nesse modelo em que a gente vive hoje. Né? O modelo pensando em vestibular e etc. E aí, sabe o que é engraçado? Que essa mãe preocupada com a pandemia, que essa alfabetização ia atrasar, só que essa alfabetização ela ia atrasar somente para a escola. Porque essa criança, nessa idade, ela não precisa conseguir escrever. Então ela Sim, teria um atraso que só seria para a escola. Entendeu? Não seria um atraso para a autonomia dela, porque a gente está falando de uma criança de 6 anos, 7 anos, que está alfabetizando, ela vai chegar atrasada para a própria escola. Então, sabe, qual é o grande perigo desse atraso, dessa alfabetização? Essa criança que ficou em casa, ela teve perdas muito maiores do que a alfabetização. Essa muito criança não maior. explorou, essa criança não imitou, essa criança não brincou, Interagiu com outra criança. essa criança não imaginou, essa criança ficou ali presa. Para mim, a alfabetização é o menor dos problemas. Uhum. Também penso como você.
né? É certo que muitas professoras aqui vão entender o que a gente está falando, porque Sim, estão vivendo, né, as crianças voltando para a sala, né, com tanta necessidade, com tanta urgência do outro, né, de estar junto, de sim. reaprender a estar junto, né? Tem uma pergunta aqui, ó, da Leilane Martins Maia. Como proporcionar uma experiência prazerosa às crianças com disfunção sensorial? Repete a pergunta, por favor. Como? Como proporcionar uma experiência prazerosa às crianças com disfunção sensorial? Tá, então, aí que entra aquilo que eu estava falando lá no início. Essa criança, ela já tem uma patologia. Ela já tem Sim. alguma coisa. E aí essa criança com disfunção sensorial, ela precisa ser atendida por um terapeuta ocupacional que vai saber fazer o trabalho de integração sensorial. Por quê? Nós que não somos terapeutas, se a gente tentar fazer um trabalho sensorial com essa criança sem ter esse conhecimento da integração sensorial, a gente pode piorar. Porque às vezes tem criança que não gosta do melado, mas tem criança que não gosta do seco. Tem criança que não gosta do gelado. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Se há uma patologia, a gente não deve tentar suprir com atividades caseiras, com atividades na escola. Então a gente, mas a criança ela está na escola num contexto em grupo. A atividade é passada. Então, primeiro ponto, mamãe, qual é a dificuldade dessa criança? O que ela não pode fazer? O que ela não gosta? Ela está na terapia ocupacional? Porque a gente sabe também que a gente tem uma quantidade gigantesca de crianças que não tem acesso. Mas ela está na terapia ocupacional, eu consigo conversar, a terapeuta pode me passar o que essa criança não gosta, sabe? Então, assim, eu prefiro não falar sobre, porque não é uma área específica, mas no dia a dia ali na escola você também vai percebendo, né? O que essa criança gosta, o que ela não gosta. Mas é muito importante a gente lembrar que quando a criança tem o desenvolvimento atípico, a gente precisa do trabalho dos terapeutas ali. Uhum. Né? É. E tem Quase uma 100 outra coisa pessoas também. assistindo a gente. Oi? Oi, Fernando. Quase 100 pessoas assistindo a gente. Que legal, né? Muito E tem uma feliz. outra coisa bacana também, Fernando, assim, para a gente lembrar. Assim como nós adultos, as crianças, é, essas com as necessidades especiais, enfim, deficiência ou qualquer outro tipo, elas são individuais. Aquele aquela conduta, aquele procedimento daquele TO para aquela criança é único, para outra é de outro jeito. Então nem adianta Ari, a gente dar uma dica que ó, faça isso, faça aquilo. Para cada criança é um processo, uma Sim. conquista, né? Um jeito diferente do especialista tratar, né? Então isso Sim, é importante também, né? mas eu vou me contradizer um pouco aqui nesse sentido, porque um grande erro que eu vejo acontecendo em vários lugares é a gente pegar esse grupo de crianças aqui, ó, minha mesa tem de tudo, esse grupo de crianças típicas e a gente jogar assim, ei, vamos fazer, vamos lá, vamos embora. E essa criança atípica, a gente fala assim, ó, peraí, vamos com calma. Poxa, põe essa criança nesse pacote e joga junto. Sabe? A gente tem que parar de ficar colocando essa criança aqui na mãozinha e prendendo ela e protegendo ela de todos os lados. Essa criança tem que fazer junto, não é? Uhum. Isso que é vou até fugir a palavra, a inclusão. É a gente Sim, ver assim, o que precisa ser alterado aqui nesse negócio, que tá todo mundo junto, ou de que maneira eu posso ajudar para que ela esteja aqui, ó, junto com essa galerinha. sim. Sem Não medo, excluído, né? sem medo, sem palavras macias, sabe? Eu tenho um aluno que a T dele, né, que acompanha na escola, me vê fazendo as coisas com ele tem autismo. E ela fala, Fernando, como é que você consegue? Porque lá na escola a gente não pode encostar no cabelo dele, que ele não deixa. E ela me pegou fazendo assim. Aí eu falei, porque eu não tenho dó. Eu vou. Eu pego e faço, sabe? Eu tenho o hábito de pegar meus alunos no colo e rodar com eles assim. De início, Sim, eles sentem medo. sim, Depois, eles sorriem. Então, assim, se fosse uma criança típica, eu faria. Então, eu posso fazer também. sim.
sabe? Isso. É claro que, mas essa criança, ela tem, sei lá, ela fica tonta, enfim. Aí você vai conhecer o seu aluno, mas você não pode Isso. ficar tratando as crianças com diferença, porque isso é dó. E não É, pode ter isso dó. não ensina. São crianças Não como ensina outras quaisquer, né? mesmo. Por isso que é preciso conhecer cada uma, né, na sua especificidade e E respeitar, estudar. né? E É, estudar, gente, também você quer trabalhar com autismo? Vai estudar autismo. Quer trabalhar com TDAH? Vai estudar TDAH. O pessoal me pergunta muito, eu quero começar a trabalhar com autismo. Ou então, eu tô com um aluno agora autista e tal, o que eu faço? Vai estudar sobre autismo. Não tem como eu te falar, é assim, assim, assado. Até porque cada exatamente. aluno é diferente do outro. Totalmente diferente um do outro, né? Vai estudar sobre quais são as características do autismo, o que em geral o autismo não gosta ou não tolera, e por aí. Uhum. Vai conhecer do que se trata, sabe? E erra o tanto que você precisar. Vai errando. Porque só Sim, errando que você aprende. Um professor, no primeiro ano dele na escola, ele vai errar pra caramba. No ano que vem, ele vai falar: não, aquilo ali não deu certo, eu não vou fazer de novo. E errar é sim. isso mesmo. Errar é para aprender, né? Isso mesmo. Eu vou ler algumas mensagens aqui, tá bom? A Leilane Martins Maia colocou assim: um exemplo, minha filha não aceita determinadas texturas. Levei 6 meses para ela aceitar a massa de modelar. A Gláucia colocou assim: capinha de gordura cobrindo a coluna. Adoro essa explicação. Vamos ver mais para frente. Outra. É mielinização, a Gláucia falou. Isso. E nem é necessariamente a coluna, tá, gente? A mielinização, ela é feita no neurônio, a gente, né, para vocês lembrarem, tem aquele, a minhoquinha e aqui tem um negócio que parece uma mãozinha, né? As dendritos aqui, não sei o quê. Esse corpinho aqui, ó, esse axônio, é que vai ter os invólucros de gordura. Por quê? Quando, quando a sinapse tem que passar por todo esse trajeto, ela leva um tempo. Quando tem gordura e ela não passa pela gordura, ela vai pulando essas gordurinhas, ela passa muito mais rápido, porque o caminho que ela tem é menor. Então é isso que é a mielinização. Que bacana, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Pessoal, se tiver pergunta, pode falar. A Fran falando, vale ressaltar que essa infância não retorna. O brincar é essencial e um dia esse prazer acaba. Sim. Muitos adultos vão se escondendo, né, desse brincar. Tá sempre lá, ó, é de movimento falando, professor, você é demais. Eu vi uma live de um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um cara fantástico. E ele falando sobre alguns aprendizados que são irreversíveis. Então, ele estava falando da socialização, da capacidade de conviver com outras crianças, etc., que é um aprendizado que tem que ser feito naquela época, naquela fase, porque depois é irreversível. O nosso cérebro Sim, não aprendeu a conviver com outras crianças, etc. E isso foi uma briga minha na época do retorno ou não das atividades e tal, a Let's Grow voltando, todo mundo com muito medo, e eu falava com os pais, olha, agora é o momento dele aprender. Depois não adianta voltar atrás, porque o nosso cérebro ele tem fases. A gente não quer nada feito com atrasos, né? A gente quer fazer na hora certa para depois não complicar, né? Então, o pessoal, graças a Deus, hoje tá todo mundo indo já, tá todo mundo ligado. E outra coisa, essa preocupação com o desenvolvimento, hoje ele acontece muito mais do que antigamente, né? Há um tempo atrás você não via essa preocupação da família em brincar. Olha quantos Instagrams legais que a gente tem, o B de brincadeira, etc., que são de mães brincando com os filhos. Quando sim. que isso acontecia, de atividades pedagógicas, quando isso acontecia, sei lá, há 15 anos atrás? Não, não Não existia, não tinha. existia. Bem bacana, né? Há um pouco tempo eu conheci, é, agora me esqueci, mãe cantante, mãe que canta. Que Esse eu não bacana, conheço. muito legal, muito legal. E ela vai Esse eu não conheço. mostrando com a própria criança, acho que a menina dela não tem 2 anos ainda. E todas as tarefas do dia a dia, ela inventa uma música. E vai, assim, trabalhando com essa criança por meio da música, sabe? Então tem muito Sim. legal. Ó, Outra a coisa que a Fabiana, gente está
que a gente está mudando é essa cultura que a gente tem de que a criança chega, normalmente até os 4 anos não faz nada, e quando chega nos 4 anos vai a menina para o balé e o menino para o futebol. Essa cultura, Sim, graças a Deus, está mudando. Não que não seja importante, mas, em primeiro lugar, eu acho que a decisão de escolha deve ser da criança sim. e não do adulto, sabe? Aí você vai fazer o balé. Não, deixa ela experimentar vários. E aí, qual que você gostou mais? Né? Ou assim, aí É, eu queria tanto fazer na minha infância, não pude, agora você faz, né? Não pode fazer essa sabe? projeção, né? É igual, por exemplo, lá na Let's Grow. Eu sempre indico para os pais fazerem, né? Música, Let's Grow e natação. Essa tríade eu acho ela completíssima. A natação, ela tem um espaço já garantido pela questão da segurança, né? Sim, Só que se você for parar para pensar, essa criança que faz natação ali todos os dias, naquela piscina, que é clara, ele tá de óculos, de touca, de roupa de banho, com o professor do lado, num contexto totalmente diferente do contexto do afogamento. O afogamento, ele é feito numa outra piscina, de roupa, de tênis. Então, por que que não acontece aulas de natação de roupa? Sabe? Uma vez por semana. Por que que hoje a gente vai fazer aula no escuro? Uma coisa que eu já vi fazendo é a aula sem o óculos, né? Mas é muito pouco. Porque a criança sim, afoga de roupa, de crocs. Aí, sim, essa criança que, além da natação, ela tem um estímulo, por exemplo, da Let's Grow ou de qualquer outro espaço que seja de desenvolvimento para bebês, em paralelo, essa criança ela está tendo um estímulo aquático, então ela está ambientalizada o, som, com, aquele com o ambiente ambiente todo, né? aquático, mas ela Sim, está sendo trabalhada também para o próprio corpo. Então, essa sim, criança que está ali fazendo atividades sensoriais de frente para o espelho, que está fazendo atividades no solo, que é o nosso meio natural, nós somos terrestres, nós não somos aquáticos. Então, essa criança que está, por exemplo, simultaneamente na Let's Grow e na natação, quando ela cai numa piscina, ela conhece bem o corpo dela, ela conhece suas possibilidades. Ela está acostumada a fazer atividade estruturada de roupa. Então ela começa a entender muito mais a possibilidade de sair daquele lugar que ela caiu e ir em direção à borda. Com o aprendizado que ela teve de ficar dentro d'água, de flutuar, de fazer borbolha, junto com a compreensão do próprio corpo que ela teve em ambiente terrestre. Então, sabe, tem tanta coisa ainda pra gente melhorar nessa cultura, mas aos pouquinhos a gente tá indo, né? que bacana, Eu vi alguém Fernando. falando ali, Ixi, ixi, caiu. Vou tentar ler aqui, ó. A Fabiane, muito bom pensar na minha prática com essas crianças típicas. Importante a ajuda dos terapeutas nesse processo, fazer junto, enquanto ele vai retomando. Inclusão vem acontecendo muito, trouxe a Silvânia. A Fernanda está caindo um pouquinho aqui. Tratar eles iguais. Vou chamar o Fernando de novo. Vamos esperar. Opa! Chegou? eu bati o dedo sem querer, eu fui subir a mensagem, eu saí. Mas deu certo. Eu estava lendo aqui nesse intervalo algumas mensagens. Chegou uma aqui, ó. Dó é um sentimento nada legal. Nunca gostei, falou a Luana. Exatamente. A Graziela, elas querem ser tratadas iguais, isso mesmo. A Silvânia dando parabéns para sua live, né, para sua aula. Fabiane, ótima fala. Tem muita gente aqui. Fabiane falando errando, aprendemos. Isso mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta. A Ana Aparecida, live super esclarecedora, tá amando. Vai hidratando sua garganta aqui enquanto eu leio. Acho que foi muito legal, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Nossa, nem fale. A Juliana deve ter cuidado com os tipos e protocolos, pois as especializações têm diferenças. Isso mesmo. Cada
particularidade, né, com a sua. A Juliviana, sou professora de natação e temos essa simulação. Olha que Foi legal. nessa mensagem que eu tentei voltar. Existem alguns lugares que fazem isso, mas a gente sabe que, infelizmente, não é a maioria, né? É, tem o dia da aula do Tênis, acho que o dia da aula de roupa, mas acho que deveria ser mais contínuo, mais frequente. Ó, a Cleo Tribes falou aqui, ó. Aqui as crianças fazem aulas de roupas e é muito interessante para elas. Ai, que bacana. Eu Pois nunca é, vi. aí a gente se para pensar, onde será que está essa escola? É uma capital? É uma cidade do interior? É uma escola cara? É uma escola barata? Então tem que levar isso para todos, né? Sim. Porque a mãe está colocando a criança ali na natação, ela está cumprindo o papel dela, que é o papel que ela acha que ela deve cumprir, que é o que ela aprendeu que é o certo, mas os profissionais precisam se reinventar também, né? Sair um pouquinho daquela natação tradicional, que é a mesma quase desde quando eu comecei a dar aula há 17 anos atrás. Eu vejo muito pouca mudança. Como você fala, vamos estudar, gente, que tem muita coisa aí que mudou, a ciência mudou, a neurociência tem mostrado para a gente muitos caminhos, né? Então é Sim, preciso muita, muita leitura. Para que a gente tenha uma prática boa, consolidada, a teoria vem da corpo, né? A sim. prática sem a teoria não existe, assim como a teoria sem a prática Na também prática também, não porque tem muita coisa que a funciona. teoria é linda, na prática não funciona, né? Sim, sim. Então, a teoria vai mostrando para a prática e a prática mostra, ó, a teoria. Assim não, assim sim, ou, enfim, né? Essa conversa aí tem Exatamente. que acontecer, né? E a Cátia falando aqui, as crianças são puras e sinceras, quanta informação aqui em pouco tempo, parabéns pela iniciativa. Então, eu fico feliz que a gente tenha cada criança com sua individualidade, parabéns pelo tema, o pessoal de Jaraguá do Sul está aqui. Fico feliz que a gente tenha terminado a nossa conversa, né? Esteja terminando aqui com muitas coisas ainda para dizer, né, Fernando? Né? Da Sim, lista das nossas perguntas aqui, a gente enredou por elas sem precisar fazê-las, né? sim. Nós Todo vamos ter que combinar um outro dia, uma nova live para continuar falando, porque esse assunto dá pano para manga. É verdade. Que gostoso, né, de ouvir. E eu queria aproveitar quem está aqui, também convidar para as outras lives que ainda acontecerão essa semana, aqui na Jornada Falando de Brincar. Na quarta-feira, agora, tem a Fabi Vitiello, que vai falar, né, os quintais da nossa infância. É uma pesquisa que ela está fazendo, bem bacana isso, né? Na sexta-feira, eu tenho a Bia Vilela, autora do livro Gato Xadrez, que vem falar sobre esse contexto da leitura como brincadeira. No sábado, eu tenho a Daline Monteiro, que vai falar dos aspectos da leitura e da escrita de forma lúdica, dessa forma aí, organizada, entre essa interação, esse brincar da criança. Na segunda-feira, eu tenho a Silvia Fuertes, que vem também falar sobre, é uma pesquisa muito bacana que ela faz, ela vem falar sobre essa infância, né, sobre esse brincar, e especialmente o adulto, né? O adulto, esse gestor que está na escola, essa dupla gestora, como é que ela promove o brincar. E na terça-feira a gente tem o sorteio, que eu vou mostrar aqui para vocês os prêmios, que são uma bijuteria surpresa da Colorê feito à mão, o livro O Voo, né, dos que ensinam e aprendem, Severino Antônio e a Kátia Tavares, que é uma doação, né, da editora Passarinho. O livro Era uma Vez um Gato Xadrez, autografado pela Bia Vilela, vai chegar aí na casa do ganhador. O livro Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades, do Alexandre Rampazzo, que também vai chegar aí autografado para o ganhador. E um brinquedo da Lala Lu, que é nossa parceira aqui sempre colaborando conosco na jornada Falando de Brincar desde a primeira edição. Então, temos aqui os nossos parceiros. E essa incrível xuxinha de cabelo, já que eu não dei nada, que eu não sabia que tinha aí. Então, ó, essa xuxinha de cabelo direto do Coordenação Motora Infantil. Legal. Mas só a sua participação aqui já foi um enorme presente, Fernando. Nossa, que delícia conversar com você. Daria realmente para a gente ficar aqui horas conversando
com muita coisa boa, né? A Silvânia falando, os professores têm que buscar conhecimento para poder aproveitar essa maravilhosa live e colocar em prática. Obrigada, Silvânia. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Aproveite aí, Fernando, faz o seu convite para as suas propostas. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, ó. A Graziela Lopes falando assim, ó. Tive dificuldade com os alunos do primeiro ano, por exemplo, em atividade pega-pega, eles se machucam muito. É normal? Eu não sei. Peraí, primeiro ano. É porque eu não sou da licenciatura, né? Eu sou do bacharel. Primeiro ano é qual idade? 6 anos. 6 anos. O pega-pega é uma brincadeira que normalmente eles começam a entender a partir dessa idade, né? Então é uma novidade. É uma novidade, Sim. é uma corrida que não é uma corrida reta, é uma corrida com mudança de direção. E isso vai Uhum. levar a trombadas, isso vai levar a quedas, porque é uma novidade que está acontecendo ali. Além de tudo, existe uma regra, existe uma competitividade, tudo aquilo que é novidade para essa criança. Então, o cérebro dela tem que se dividir entre várias atenções ali. Então, é Sim. normal que esbarre, assim. E se for num ambiente com muitos objetos, se for, por exemplo, num parque, está cheio de brinquedos, está cheio disso, daquilo, e é pequeno, a tendência é ter mais esse esbarrar, né? Diferente se estiver num campo aberto, em que ela está atenta a correr, a fugir do outro, a cumprir aquela regra. Então, tem todo um enredo aí que pode ser essa resposta para ela, né? Sim, com certeza. Bem, então, tem uma nova live, a Paulinha está pedindo, a Fabiana Martins, minha querida, falando aqui, muita inspiração com a sua conversa. Silvânia aí mandando um abraço. Gente, só coisa boa. Obrigada, Silvânia. E que linda, adorei a live, muitos aprendizados. A Luana falando, a tia Sandra também, a troca. Bem, acho que a gente conseguiu atingir muita coisa boa aqui, ó. Pega, dá para começar com grupos menores, a tia Sandra falando para a amiga. É normal, pega com eles, né? Então, aí, ó, uma dica aí de uma outra professora também. Como foi dado, eles precisam aprender a levantar quando cair, né? Como foi dado, aliás. Bem, acho que a gente já pode, né, considerar uma noite muito bem, uma semana muito bem começada, uma noite bem gostosa, agradável, esses assuntos todos aqui. Fernando, quero agradecer muito a sua participação. Primeiro, por você ter aceitado o convite, né? Mesmo sem a gente se conhecer tanto, você foi muito generoso em estar aqui. Eu agradeço de verdade, que assim os seguidores aqui do Vale do Paraíba, de São Paulo, conhecem melhor seu trabalho, e assim a gente vai aí trocando inspirações, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer estar com você hoje. Essa troca é sempre muito gostosa. Eu amo falar sobre desenvolvimento infantil. Vi que algumas pessoas começaram a me seguir. Sejam muito bem-vindos ao Coordenação Motor Infantil. E é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Nos vemos numa próxima oportunidade. E vamos falar sempre sobre desenvolvimento infantil. Isso aí. Obrigada, pessoal. E recebo vocês aí, os amigos, os colaboradores, os seguidores do Fernando. Estejam também à vontade aí no Sala de Aula Organizada e vamos falar da infância, né? Vamos continuar Isso falando mesmo. de por mais um tempo. Grande abraço, gente. Tchau, Boa noite, obrigada. pessoal. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.